Aqui. Então, boa noite, pessoal. Então, hoje, nossa 7ª aula, e dentro daquela nossa perspectiva de fazermos essas atividades didáticas, né, que vocês se colocam, então, num exercício didático, a Juliana, então, vai ser a primeira pessoa a nos dar, então, a sua aula remota, né? Então, nós vamos começar com a Juliana, tá bom? Pode começar, Juliana. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. A aula que eu imaginei dar seria para uma turma de 7º ano, e é sobre o efeito estufa, o aumento da emissão de gases na atmosfera e a sua consequência, né, que é o aquecimento global. Antes de começar, eu queria compartilhar com vocês que quando eu estava pensando, né, nessa aula, eu fiquei pensando nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E eu acho que vocês vão concordar comigo que a teoria e a prática são coisas indissociáveis. Então, se fosse possível estar em sala de aula, eu estaria fazendo a teoria, né, que é o que eu vou trazer hoje na aula, mas também iria fazer o possível para oferecer as práticas, né? As saídas de campo, os experimentos. E outra coisa também que eu acho que é fundamental são as interações, tanto entre os alunos e também com os professores, né? Eu acho que nesse momento, assim, é importante também o professor ser um pouco menos ativo, né? Ter uma posição mais de igualdade, assim, porque é nesse momento de interação que os alunos vão fazer os links, né? Entre os conteúdos aprendidos na escola e as coisas que acontecem em casa, os fatos cotidianos, né, que tem a ver com a família, né, com a vida do aluno, assim. Então, eu pensei que se fosse uma aula, assim, do jeito que eu considero ideal, eu estaria baseada nesse tripé aí de teoria, prática e interações. Mas aí, né, como que é para ser uma aula remota, assim, né, não é uma aula que eu vou dar para os meus alunos, né, então não tem essa necessidade de ter todo esse ideal, né, que eu coloquei. Aí, como justificativa, né, para mostrar que esse tema do aquecimento global e do efeito estufa é algo importante, eu trouxe uma justificativa que é um dado, né, do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, onde diz que a temperatura média da Terra poderá subir em até 4 graus Celsius até o ano de 2100. E aí vai ter alguns cientistas e ambientalistas que vão dizer que vai ser o início de uma catástrofe, porque isso vai gerar alterações nos ecossistemas, extinções de espécies, pode acontecer a escassez da água, aumento da fome, a elevação dos níveis dos oceanos e diversas outras mudanças e desequilíbrios climáticos. Então, essa é a justificativa. Agora eu vou para a minha sequência didática, que eu fiz na semana retrasada, semana passada, né, que é aquela que a gente enviou para o professor lá. Aí, antes de chegar no tema do efeito estufa, né, eu acho bem importante fazer comparações, analogias com coisas mais simples, né, porque o efeito estufa ele é um conceito mais complexo de explicar, né, as mudanças climáticas mais ainda, tem aulas até no ensino superior, né, então, para as crianças, eu acho importante, assim, trazer mais essa didática, né. Aí eu comecei ali com a estufa de plantas ou estufas agrícolas. Daí tem essas imagens ali do arquivo, né? E pode descer, no professor. As estufas, eu penso em levar isso, né, para a sala de aula. Pode descer. E questionar os alunos se eles sabem para que serve, se eles já viram algo parecido, né? E daí explicar.
que a estufa serve para que as plantas fiquem protegidas contra os ventos, contra as tempestades, né? E principalmente faz com que o ambiente fique controlado, né? Pode ir descendo, professor. Faz com que fique uma temperatura apropriada para o desenvolvimento das plantas. Perguntar qual que é a relação entre a estufa e a temperatura, né? A temperatura apropriada, o que seria? A temperatura de dentro da estufa pode ser diferente do ambiente externo? E aí, para responder essas perguntinhas, eu trouxe um experimento bem simplesinho, mas que consegue, né, responder. E daí, para construir o experimento, precisa de uma caixa de sapato, um papel alumínio, um filme plástico e 2 copos de água. Professor, que eu vou corrigir. Tinha escrevido errado ali. Isso aí. Daí pode descer mais um pouco. Está na hora de verificar a diferença de temperatura dentro e fora da estufa. Com o auxílio de um termômetro, meça a temperatura dos copos de água e registre. Leve a estufa para um local ensolarado. Você irá colocar um dos copos de água dentro da estufa e o outro fora. Deixe a estufa e o copo sob a luz solar por 10 minutos. Após o tempo, meça a temperatura dos 2 copos e registre novamente. Certo. A temperatura da água se modificou após a exposição ao sol? A temperatura da água foi maior dentro ou fora da estufa? Por que vocês acreditam que isso aconteceu? Vocês conhecem outras situações em que algo similar ocorre? Trazer essas perguntinhas daí, né? E explicar que a água que estava dentro da estufa esquentou porque o interior da estufa foi aquecido pela luz que passou pelo plástico filme e não conseguiu sair, ficou preso lá dentro. E daí também dá para trazer outros exemplos, né? Como o exemplo do carro. Se a gente pensar em um carro que fica estacionado na rua em um dia ensolarado, acontece a mesma coisa, né? A luz do sol entra dentro do carro em forma de raios ultravioletas e se transforma em calor, em energia térmica. E aí, para o calor sair é mais difícil. Então, dentro do carro fica um ambiente abafado, quente, né? E esse é um outro exemplo que também é legal trazer para as crianças, para elas entender o principal, que é o efeito estufa global, né? Aí eu coloquei ali, né? A mesma coisa acontece dentro da estufa de planta, o que permite que as plantas tenham uma temperatura adequada para o seu crescimento. Pode descer, professor. Desci tudo, Juliana. Tem Não, mais algum? não tem mais coisas. Sobe para cima, assim, devagar. Esse arquivo, ele tá pela metade. Eu acabei de ver. Tem 3 páginas. Se você me mandar um outro, eu posso. Vou interromper esse, então? Pode interromper. Mas deixa eu ver o que aconteceu. Porque. Vou abrir aqui. E aí, depois dessa parte, eu falo dos gases, né? Que faz com que o efeito estufa aconteça. Aqui, ó, achei o certo. Vou mandar para você. Desculpa, gente.
Vocês estão vendo, né? Sim. Tá. Isso, os gases. Os gases, é. Aí, depois de dar esse exemplo da estufa agrícola, do carro, eu vou explicar os gases, né? E aí falar como que acontece no efeito do nosso planeta. Na grande estufa, que é a nossa Terra, o mecanismo é mais complexo. Na atmosfera terrestre estão presentes alguns gases que atuam em escala global, como se fosse o telhado de uma gigantesca estufa. Então, são gases presentes na nossa atmosfera que mantêm o planeta quentinho. E quais são? Aí tem os principais gases do efeito estufa, que são o vapor da água, dióxido de carbono, o metano, óxido nitroso e os CFCs. Eu escrevi algumas coisas sobre o CO2, o metano e os CFCs que eu vou ler agora. O vapor d'água e o óxido nitroso eu não pesquisei, mas né, aos poucos a gente vai estudando mais. Assim. O CO2 ele é a principal fonte de excesso de gás de dióxido de carbono. É a principal fonte de excesso de gás de dióxido de carbono na atmosfera. Ele é a queima de combustíveis fósseis, e o combustível fóssil é derivado do petróleo. Ele é chamado de energia fóssil porque está há milhões de anos soterrados debaixo da terra. E ele se formou a partir de seres vivos, plantas e animais que viveram há muitos anos atrás. Essas plantas e animais foram soterradas, a pressão transformou os carbonos deles em petróleo. Então, esse CO2 ele estava guardadinho debaixo da terra. E o que a gente está fazendo agora é extrair, né, petróleo e liberar esse carbono para a atmosfera. Então, a gente está tirando esse carbono que estava armazenado há milhões de anos e jogando para a atmosfera. Aí, o gás metano, ele está na decomposição, né, ele vem da decomposição, mas ele também está presente na digestão dos herbívoros. Quando os gases arrotam, praticamente é o gás metano, né, que ele está liberando. E também é um processo natural. E aí o CFC, ele é bem problemático. Ele age na destruição da camada de ozônio, e antigamente ele estava nos refrigeradores, nos ar-condicionados e nos sprays. Uma molécula do gás CFC quebra 100 mil moléculas de ozônio, vai deixando cada vez mais a camada de ozônio mais fina. E aí a camada de ozônio ela impede que os raios ultravioletas cheguem em excesso na superfície da Terra, o que aumenta a radiação e também a temperatura transformada dessa radiação em raios infravermelhos. Pode daí descer mais. Vou voltar aqui para a sequência didática. O efeito estufa na Terra. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria... Desce mais um pouco, professor. Claro. Seria muito baixa, em torno de menos 18 graus, que impossibilitaria o desenvolvimento desses seres vivos. Então, isso é uma coisa que tem que destacar bastante para os alunos, né? De que o efeito estufa ele é algo natural, né? Ele existe muito tempo, né? Desde que a Terra tem esse formato, né? E ele não é ruim. Ruim é o excesso do efeito estufa, né? Consequente do excesso também de gases. Pode descer. Aí, essa parte aí.
Então, o que que acontece? A luz do sol, né, raios ultravioletas, eles chegam até a superfície da Terra. Uma parte volta para a atmosfera e outra parte é absorvida. Essa parte que é absorvida, ela fica presa por causa dos gases de efeito estufa, né? Então, se aumenta esses gases de efeito estufa, mais calor, mais energia térmica vai ficar aprisionada também. É isso. Vocês entenderam essa parte? Acho que sim, então é assim. Eu vou ler. Entendi. Oi. Não, entendemos, sim. Acho que tem alguém com a mão levantada. A Bruna. Interessante, licença, Juliana, a aula está muito boa, mas o interessante também é que explicar o efeito estufa as relações de meio ambiente, né? Das questões da poluição. Eu acho que para o ano que vem, né, mais para a gente como professores, abordar como é que foi 2020 com a relação da poluição do meio ambiente. Porque parece que saiu, né, que a Terra parou de produzir tantos gases, né? E daí, de alguma forma, auxiliou no benefício da natureza. Eu vou chegar nessa parte, que é uma sequência didática, né? Daí eu começo, assim, trazendo as comparações, né? Daí eu chego no tema principal, que é a efeito estufa, e agora eu vou falar um pouco das ações do ser humano, né? Como que ele intensifica esse processo. Opa. Então, vamos aguardar. A Terra funciona, portanto, como um irradiador de infravermelho, que iria todo para o espaço, não fosse a presença... Desce mais um pouco, professor. Não fosse a presença na atmosfera de alguns gases que absorvem grande parte dessa radiação e, consequentemente, aquecem. Pode descer. Aí tem um esqueminha aqui, que é assim, o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele está relacionado aos gases do efeito estufa que retém calor na atmosfera. Muito bom esse esqueminha, Juliana. Peraí, eu vou... Isso, deixa assim, isso assim. O efeito estufa está aumentando gradativamente devido às emissões de gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são o CFC, o CO2, o Peça um pouquinho pro... Óxido nitroso. O metano e o vapor da água. Agora sobe. Ele está aumentando gradativamente, levando ao aquecimento global. Isso, pode descer. A estufa começou a ficar muito quente. O aumento do teor atmosférico dos gases de efeito estufa leva a um maior bloqueio da radiação infravermelha e, consequentemente, pode causar uma exacerbação do efeito estufa, aquecimento da atmosfera e aumento da temperatura da superfície da terrestre. Atividades humanas e a intensificação do efeito estufa. Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa anotada aqui, que eu escrevi algumas coisas. Tá. Pode descer, tem as perguntinhas ali embaixo. Quais ações humanas contribuem para a intensificação do efeito estufa? Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, a queima de combustíveis fósseis derivado do petróleo, carvão mineral e gás natural para a geração de energia, atividades industriais e transportes, conversão do uso do solo, agropecuária, descarte de resíduos sólidos, lixo e desmatamento. Todas essas atividades emitem grande quantidade de CO2, de gases formadores do efeito estufa. Pode descer.
No Brasil, as mudanças do uso do solo e o desmatamento são responsáveis pela maior parte das nossas emissões e faz o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases de efeito estufa. O que tem chamado a atenção dos cientistas voltados ao estudo do clima, do ambiente e da ecologia são as modificações que poderão ocorrer em ecossistemas terrestres ou oceânicos, supondo-se que os níveis de emissão de CO2 e de outros gases estufa continuem crescendo e não haja qualquer providência efetiva para estacionar ou reduzir esses valores, algumas dessas modificações podem ser previstas. Elevação do nível dos mares, como resultado da dilatação térmica da massa de água oceânica e do aumento do seu volume pelo aporte de águas resultantes do degelo das calotas polares e geleiras de regiões montanhosas. Isso causará grandes alterações nos ecossistemas costeiros e perda de superfície em regiões banhadas pelo mar. Alterações climáticas em todo o planeta. Com o aumento das tempestades, das ondas de calor e alterações nos índices pluviométricos, algumas regiões para mais e outras para menos. Aumento da biomassa terrestre e oceânica pela aceleração da função clorofiliana e pelo aumento do teor de CO2 dissolvido nos oceanos. Neste último caso, haverá sensível aumento dos organismos com exoesqueletos formados por carbonato de cálcio. Modificações profundas na vegetação, características de certas regiões e típicas de determinadas altitudes. Aumento na incidência de doenças e proliferação de insetos nocivos ou vetores de doenças, o que poderá resultar em grandes alterações sociais. Mudanças climáticas. Então, o que nós podemos fazer? Como podemos contribuir para minimizar os riscos locais decorrentes das mudanças climáticas? Existem várias maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e os efeitos no aquecimento global. Diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais. Investir no reflorestamento de árvores nativas. É uma coisa importante. Incentivar o uso de energias renováveis não convencionais, solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Preferir utilizar biocombustíveis, etanol, biodiesel, né, que são combustíveis derivados da cana, né? A combustíveis fósseis, que são gasolina e o óleo diesel. Investir na redução do consumo de energia e na eficiência energética. Reduzir, reaproveitar e reciclar materiais. Investir em tecnologias de baixo carbono, melhorar o transporte público com baixa emissão de gases de efeito estufa, são algumas das possibilidades e essas medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais de clima. Umas coisinhas aqui que eu não coloquei nessa sequência, que os países que mais emitem esses gases, né, esses gases de efeito estufa para a atmosfera, são o Brasil, a China, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já emitiu muito desses gases. E agora os países que estão em desenvolvimento que estão mais emitindo esses gases para a atmosfera. E aí tem alguns acordos internacionais, assim, até o ano de 2050 pretende-se reduzir drasticamente, né? Mas não estudei para ver como que está acontecendo agora, assim, né? E outra coisa ali que também reduz o efeito estufa, que não tá, é a diminuição do consumo de carne, né? Porque eu expliquei ali antes que o gás metano, ele está sendo exagerado aí por conta de diversas criações de gado, né? E também por conta do lixo, né?
Mas aí a diminuição do consumo de carne também entra nessas várias práticas para diminuir a emissão desses gases. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa anotada aqui. É isso. Alguém quer que eu explique alguma coisa que não ficou muito entendido? Eu também estou aprendendo, tá? Eu não sei tudo. E assim, né, Juliana, o Felipe já está com a mão levantada, pode falar. Felipe? Estão me ouvindo? Felipe? Bom, gostei muito, Juliana, que você fez essa contextualização, né? Justificou como é que você queria trabalhar esse tema de extrema importância, né? Você trouxe elementos aí sociais bem importantes na questão política, né? Que existem acordos internacionais, a questão química bem importante, né? Primeiro, assim, partindo de um experimento, ou seja, de uma realidade concreta. E eu acredito que uma aula como essa, né? Vamos pensar que vocês todos poderiam aplicar esse tema. Domingo ainda eu estava com meu filho lá no mar, tomando um banho rápido de mar com ele por volta de meio-dia e meia, 1h da tarde, e a gente estava justamente falando sobre isso, né? Ele é um aluno de 6ª série, o professor de geografia trabalhou esse tema com eles este ano, e foi agora objeto aí das provas bimestrais desse último bimestre, e aí a gente conversava, né, sobre todos esses impactos aí da questão das mudanças climáticas, né? E eu acredito, Juliana, que uma aula como essa, ela tem que ser pelo menos umas 3 aulas, assim, né? Essa primeira aula prática, montando esse experimento, vendo as mudanças de temperatura, suscitando neles essas dúvidas todas, como é que isso vai, a partir de um experimento simples, a gente conseguir extrapolar para uma realidade global, né? Que daí que você fez esse exercício, daí a gente perceber de que forma o sol chega, os raios solares chegam, frisar essa questão, né? Porque sempre que a gente fala de efeito estufa, a gente está sempre relacionando. Eu lembro quando eu era criança, na década de 80, era assim. Então, assim, a gente falava nessa palavra efeito estufa, parecia que o mundo ia acabar, porque nós temos muita emissão de gases naquela época, principalmente os CFCs, aí, né, clorofluorcarbono, esses gases provenientes dos refrigeradores. E aí havia um buraco grande, né? A gente sabe que hoje o buraco diminuiu da camada de ozônio. Para quem não lembra, o ozônio é o oxigênio, é uma molécula de oxigênio com 3 átomos de oxigênio. O oxigênio normal que a gente respira, eles são O2, ele é O2, aquele que está lá na tabelinha periódica. Só que o gás que nos protege, que é a camada de ozônio, ele é o O3. Então, ele é muito reativo. Na medida que ele entra em contato com esses gases que foram citados ali, né, o metano, ele vai, e os CFCs principalmente, ele vai se decompondo, ele vai se quebrando. Ele vai virando uma molécula de O2 e uma molécula de oxigênio radioativo, radicalar. E esse oxigênio radicalar é que vai se ligando, vai quebrando infinitamente aí as moléculas de ozônio. Então, assim, tem uma riqueza muito grande aí na sua aula, né? De vários aspectos políticos, aspectos geográficos. Por que alguns países aderem às políticas internacionais? O que a gente pode fazer, né? Quando você traz a questão da pecuária, por exemplo, né? Que é uma coisa que no Brasil é muito forte na região centro-oeste, né? E na região sul, com o gado. Então, além da gente contribuir com o efeito estufa, a gente também destrói floresta, né? E daí você falou, né, daquele carboninho, ele estava lá no fundo do mar, guardadinho, né? E quando ele está também na floresta, o carbono, né, que compõe toda a matéria orgânica, ele está guardado. Quando eu começo a queimar, eu começo a liberar o excesso, então, de gás carbônico para a atmosfera, que daí é o efeito nocivo do que a gente chama, então, né, desse os excessos que vão fazer com que o efeito estufa tenha um efeito negativo, e aí
desmanche das calotas polares, uma série de fenômenos que você citou. Acho que a gente tem que aproveitar muito bem essa oportunidade que a Juliana nos deu de pensar numa aula, ó, dá para pensar coisas muito boas, e é um tema que está aí, né, gente? A gente precisa conscientizar, fazer esse nosso exercício de professores realmente para que os alunos entendam que as futuras gerações, né, quando você traz aquela informação de subir 4 graus até 2100, nós vamos ter muitos problemas de saúde, né? A aula, né, eu não tenho dúvida de que seria 2, 3, 4, talvez até mais. Só que eu não sei quantas, né? Porque eu acho assim que as aulas elas têm que ser mais fluídas, né? Não consigo controlar o tempo. Acho que isso é uma coisa que é até querer controlar demais, né? Assim, definir que os alunos aprendam em uma aula, 2 aulas. Cada aluno vai ter o seu processo, né? O seu tempo. Então, eu não sei quantas aulas seriam, mas eu imaginaria fazer isso de uma forma mais fluida, assim, mais dinâmica, né? E deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Outra coisa que eu assisti um documentário que trazia assim algumas discordâncias entre os cientistas, né? Que tem cientista que acha que o efeito estufa ele aumenta devido às ações humanas, mas tem uma parcela de cientistas que acham que isso é um fenômeno natural, assim, que independe da gente. E aí eu fiquei até curiosa para saber mais sobre essa opinião desses cientistas que desacreditam que são de ações humanas, né? Porque a gente tem que estar sempre sabendo dos dois lados das coisas para poder aí sim se posicionar, né? E, enfim, daí é um estudo que nem eu falei, ele é complexo, né? Vai estudar até ensino superior. Então, a gente tem que estudar e deixar esse tema mais didático, né? Deixa eu ver se eu acho que foi isso. Beleza. Muito bem, Juliana. Alguém tem alguma coisa para falar? Vamos, então, para a próxima, ou próximo. Paulo, quer apresentar agora, Paulo? Pode ser eu, professor, porque eu estou muito nervosa, pode ser. Então vamos, Ana Rita. Vamos, Alma. Você quer que eu projete, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Não, pode ser. Eu ia tentar, mas pode ser o senhor mesmo. Está projetado, é isso, né, Ana? Deixa eu ver, professor. É isso. Eu resolvi explicar sobre células. Eu não tinha nenhum livro do 7º ano, mas eu achei legal sobre células, porque a gente está falando muito sobre células, né, agora, que no coronavírus, né, porque o coronavírus ataca células, né, então eu resolvi assim, explicar o que é células, que é a menor unidade funcional da matéria, né, que todo ser vivo tem células, né, e pode mudar, professor. Também explicar que existem células procariontes e eucariontes, né? Que tem procariontes, ela não tem núcleo, e já a eucariontes, né? Que são as duas células ali, animais e vegetais, né? Que nós, seres humanos, né, temos milhões de células, né? Trilhões de células, né? E 130 tipos de células. E a nossa é a célula eucarionte, que é a célula animal, né? Explicar sobre os 3 tipos de células, né? Pode mudar, professor. É que eu não tentei... eu tentei encurtar bastante sobre células, professor, porque é muita coisa que a gente tem para falar. E as funções das células, né? Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, né? Todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células, né? Cooperando uma com as outras. Que é que nem... Se a gente não cuidar das células, que o ser humano, assim, né?
como que a gente fala, que eu ia explicar? A célula, se você não cuidar, ela pode virar até câncer, ela pode virar uma doença grave, como o coronavírus, que ataca células, né, que nosso corpo tem trilhões de células, né, e cada célula ela fala entre si, sabe, elas se comunicam uma com a outra, assim. Pode mudar, professor. Daí, aqui, alguns tipos de células do corpo humano que eu coloquei, né, que são as células ósseas, células da superfície da pele, né, que não existe só aqueles 3 tipos de células, né, que tem vários tipos de células, que no corpo humano tem mais ou menos 130 tipos, né? Pode mudar, professor. Daí também explicar o que as células têm, né? Que ela tem um núcleo, que a procarionte já não tem um núcleo, né? Colocar as duas para ver quais são as diferenças, né? Que toda célula tem citoplasma, membrana plasmática e núcleo. A eucarionte não tem. Não, a procarionte não tem, a eucarionte tem. Pode mudar, professor. Tá. Que quando eu estava fazendo estágio, eu vi que muitas crianças gostavam de desenhar. E ali elas estavam aprendendo a colocar os nomes, sabe? Que eu vi que elas perguntavam como que fazia o desenho. Daí eu vi que elas conseguiam colocar quando elas colocam o nome, elas gravavam, né, os nomes. Então, eu resolvi, nessa célula, fazer eles desenhar a célula, para ver qual é a diferença da célula animal, a célula vegetal e a procariontes. Pode mudar, professor. Daí também também levar os alunos dentro do laboratório, conhecer o laboratório, ver se eles trazer uma planta para a gente ver as células, ver por que elas murcham, né? Por que as organelas da célula vegetal, o que elas têm, né? Conhecer um pouquinho mais a célula vegetal. Pode mudar, professor. Daí também fazer perguntas com os alunos, perguntar, né? Tem um exemplo aí, todas as células têm núcleo, né? Que nem eu falei que a célula procarionte não tem núcleo, né? E a eucarionte já tem, né? Fazer algumas perguntas, fazer alguns exercícios para eles, dar uma brincadeira para eles também, fazer eles mesmos elaborar as perguntas. Pode mudar, professor. Daí provocar os alunos dentro da sala de aula, né? Perguntar sobre o coronavírus. Se é uma célula, se é um vírus. Perguntar como que ele ataca as células, né? Se ele é um ser vivo, se ele é né? Pode mudar, professor. Tá. Daí, como podemos se proteger do vírus, né? Que aí o cara está com uma vacina. E também, professor, fazer perguntas. Eu não tentei colocar muita coisa, porque é uma aula, né, de 7ª série. Mesmo assim, ainda coloquei muita coisa. Explicar o corpo humano, né? Ela tem, se é unicelular, se é pluricelulares, as células, qual que tem uma única célula, fazer perguntas dentro da sala de aula para ver se eles conhecem, porque quando eu estudava, era muito exercício, quando o professor falava demais, a gente acabava até dormindo, sabe? Então, tentar não conversar muito, explicar para eles, que é 7ª série, é tudo adolescente. Tentar explicar, fazer brincadeira dentro da sala de aula sobre células, porque a gente você abre a televisão, já fala do coronavírus, fala sobre as células, fala muito sobre as células. Então, eu não tentei, que é só uma aula, né? Mas mesmo assim, então, eu acho que eu coloquei muita coisa ainda, professor. Alguém
Eu acho que só isso, né, professor? Eu não tentei, é que eu não... Não, na realidade, né, Ana, a perspectiva que a gente tem comentado aqui é essa, né, de que você vai mostrar o tema e como é que você poderia trabalhar esse tema a partir dos slides. Então, os slides, eles estão aí, mostrando para nós, né, como é que você faria. Você faria as diferentes abordagens, que foi como a Juliana falou, ó, eu vou trabalhar um experimento, então ela mostrou lá como é que ela ia fazer, né, então a ideia é essa, né, que você, com um tema de tamanha abrangência, discutir isso, para eles verem as diferenças, fazer perguntas, fazer jogos, ou fazer até um teatro dentro da sala, né, como é que eu vejo eu pensei sobre a organela, cada um colocar cada aluno um tema das organelas ali, pelo menos pegar como a célula animal, né? Uhum. Colocar cada um falar sobre, representar uma das organelas, fazer um tipo de teatro. Eu quero ouvir de vocês aí, Daniela, o pessoal que está aí, Jussiane, Marina, Larissa, Matheus, Paulo, Crícia. Como é que vocês fariam uma aula? Porque assim, né, gente, meu Deus, a gente pensa num professor de ciência, a primeira coisa que a gente pensa é que é o cara que sabe dar aula de célula, né? Porque é um tema, assim, que, né, digamos assim, é um tema que aparece, porque a partir de célula você trabalha uma série de coisas, depois você vai trabalhar respiração, tudo que você for falar parte desse pressuposto. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, ideias de como é que esse tema poderia, contribuições aí para uma aula sobre esse tema. Vamos lá, estou ouvindo. Jussiane, Matheus, quem é que está ligando aí? Jussiane, quem é que vai falar? Manuela, Bruna. Cadê o povo aí? Ana Rita, fala aí. Sobre célula, professor, é muito grande. Tem muita coisa sobre falar. Então, eu resolvi primeiro explicar o que é células, né? Porque tem muita coisa sobre células. Tá. O conteúdo, ele é bem bacana, né? Eu acredito que seja uma das temáticas principais dentro de uma sala de aula para um professor de ciência iniciar as explicações sobre as origens de tudo, né? Tudo começa com a composição de células para a construção de um ser vivo, seja ele vegetal, seja ele animal, e que compõe toda uma composição da existência do universo, né? Do conteúdo da Ana Rita, eu achei interessante, mas respondendo a pergunta do professor, eu acredito que trazer temas assim mais singulares, né? Abordar primeiramente célula animal, vamos explicar para eles o que é essa célula, qual a importância dela dentro daquele sistema, né? Falar um pouco sobre os minerais que compõem ela, como é que apresenta todo um processo de alimentação para manter essa célula. Então, assim, o que eu faria, né? Eu abordaria primeiramente durante a semana falar sobre célula animal, trairia exemplos, levaria para as escolas, faria saídas de campo, né? Vamos explicar aqui para eles o que são esses animais que estão perto da gente, o que é a galinha, o que é o boi, que tipo de célula que compõe lá todo o sistema do organismo deles. Aí vamos lá para o vegetal, levar os alunos para uma horta, explicar para eles como que compõe cada tipo de vegetal, a importância deles para a existência do ser humano, né? E para a alimentação de outros seres vivos. Então, eu acredito que tem muito conteúdo, realmente é um tema muito a fundo, né, para se tratar, mas eu acredito que é uma temática muito bacana. Ter trazido a questão das células para dentro de sala de aula é uma discussão importante, né? Eu acredito que todos, né, primeiramente na formação do professor de ciências, tem que ser bem forte, né? Ter vários exemplos, trazer vários conteúdos que caracterizem bem, né, essa temática. Mas achei bacana, professor. Mas eu acho que a saída de campo, a ida ao laboratório, que a escola tenha, né? Ou, de alguma forma, fazer experimentos de baixo custo, né? Ou levar, igual, tecnologias de ensino para a sala de aula. Por exemplo,
quando eu fui tratar a questão de célula no meu estágio, eu levei realidade aumentada e realidade virtual dentro de sala de aula, para que os alunos tivessem aquele conhecimento mais amplo sobre a estrutura dos tipos de células existentes. Parabéns, Ana Rita. Obrigada. E é isso, né, Ana? A gente tem que se colocar com os nossos receios, os nossos medos. Todos nós aqui temos. Eu não tinha que ter slide? Quarta-feira, por exemplo, eu vou ter que dar uma pequena palestra. Eu também estou nervoso, estou preocupado. Tem dor, assim, dá uma dorzinha aqui, assim, ó. Então, todos nós passamos por isso, minha amiga. Tranquilo. A questão é a gente enfrentar esses medos, né? A gente não se esconder e não ficar igual a lagartixa presa na parede, assim, arregalada, parada. Não. É que nem movimento. Professor, é que nem quando eu estudei, eu nunca fui no laboratório. Sim. Porque na época, eles tinham desativado, né, o laboratório, e quando eu fiz estágio, os professores não levaram o laboratório também, né? E eu achei tão interessante. E você viu que a gente comentou, que, por exemplo, a Crícia comentou daqueles programinhas, a Bruna e o Felipe trouxeram, então existem caminhos, mesmo que a gente não tenha a figura do espaço físico do laboratório, muitas escolas não têm, que a gente use, porque assim, a gente vê que esses estudantes hoje, né, tem todos para... Se a gente conseguir com um celular, né, o Felipe conseguiu fazer lá com um celular, então é possível a gente... adaptar nossa aula para uma coisa que é bem interessante. Tem programas até que tem lupa, né? No próprio celular você consegue projetar. Então, assim, o recurso, hoje, ele está muito disponível. Então, é questão da gente realmente... É que nem eu fiz estágio, eu tentei explicar sobre densidade, né? Então, eu peguei um celular para explicar, sabe? Como o baixo, né? Por que ele flutua, por que... Então, eu tentei usar o celular, né, para explicar para eles. E foi bem legal também. Viu? O Matheus estava com o braço levantado. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não? Quem vai ser agora? Paulo? Pode ser, professor. Então, vamos. Você me mandou também, né, Paulo? Sim. Fenômenos da natureza. Eu vou projetar aqui. Cadê o do Paulo? Fenômenos da natureza. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, professor. Você tá vendo aí. Pode começar, Paulo. Então, essa aula eu quero propor, professor, como eu fiz em pensamento das comunidades que moram nas ilhas, ou até na nossa região, aqui em Paranaguá, litorânea, e aí no litoral, sobre as marés. Então, o senhor pode pular, fazendo um favor? Daí, eu ia propor, numa sala de aula, numa saída em campo, né? Como na região de ilha, a maré fica bem próxima as escolas, as casas da comunidade. Então, uma saída em campo ia pedir para eles pesquisarem com os pescadores, com os moradores, o que é maré na visão deles e o que pode atingir no impacto financeiro ou outras coisas, né? E aí, na sala de aula, eu debateria com eles os conhecimentos regionais com os conhecimentos científicos, né? Então, como se formam as marés. Resultado das forças principais da Lua e do Sol influenciada na Terra, ocorrendo movimentos oceânicos. Pode pular, professor, por favor. E aí eu ia falar os 4 tipos de marés que existem: maré alta, praia-mar. O maré alta é um nome popular, o praia-mar é mais científico. E o maré baixa ou baixa-mar, marés vivas ou cisija, marés mortas ou quadratura. Pode pular, professor. Maré alta ou praia-mar. Quando a água do mar atinge sua altura mais alta do ciclo das marés, ocorre nas fases da lua nova e lua cheia. Eu deixei destacado lua nova e lua cheia para eles fazerem uma pesquisa de como identificar a lua nova e como identificar a lua cheia, né? Que ela tem uma certa diferença entre uma e a outra. Aí. Pode pular, professor. A maré baixa e baixa-mar
quando a água do mar atinge sua altura mais baixa dentro do ciclo das marés. São movidas pelas fases da lua cheia e lua nova. As marés atingem seus altos e baixos 2 vezes ao dia, no período aproximado de 12 horas. Pode pular, professor. E aí, uma breve explicação ali dos 2 exemplos acima, né? As fases da lua cheia e lua nova atingem praia-mar e baixa-mar, fato da gravidade do corpo celeste ser maior na Terra, ocasionando uma correnteza mais forte, são ótimos para uma prática de pesca. Nessa ideia aí, professor, poderia fazer com o aluno, como coloquei lá no outro plano de aula, um experimento com garrafa PET, né? Você amarra uma linha e joga e vê para onde a correnteza está indo e identificar com conhecimento regional se a maré está enchendo ou se a maré está baixando, né? Pode, claro, senhor. Marés mortas ou quadratura. Durante as fases do quadrado crescente e quarto crescente e quarto minguante, os efeitos se restam na maré de menor amplitude, onde a maré alta enche até o meio e a maré baixa vaza até o meio de seus ciclos. Dominadas marés mortas, pela correnteza tem menos intensidade. Pode pular, senhor. É interessante essa parte aí, né, Paulo? Porque quem cruza aqui, por exemplo, o ferry boat, já deve ter observado um pouquinho isso, essa oscilação das marés, né? Por exemplo, Ana Rita cruzava, né, diariamente, outros estudantes que moram lá em Guaratuba e que são, né, tem uma história com a região, já moram mais tempo aqui, e trabalham, às vezes, né, na beira da praia, podem observar isso, né, como existem realmente várias marés, e aí a gente, por exemplo, quando está ali no ferry boat, a gente consegue perceber, né, quando está vazando muito rápido, quando está enchendo mais lentamente, ou quando fica um tempo maior a maré cheia. Alguém tem alguma coisa sobre isso? Ninguém? Continua então, Paulo. Eu, professor, eu, Ana Rita. Oi, Ana. A maré também fala a frente fria. Quando vem frente fria, dependendo da fase da lua, se é lua cheia, alguma coisa, a maré ela não desce muito. Ela fica, mesmo ela esvaziando, ela ainda fica cheia. Uhum. Isso aí eu aprendi com os pescadores. E aí ele está explicando agora aí, ó. Então, professor, essa ideia de buscar na comunidade esse conhecimento dos pescadores, conhecimentos tipo que eles têm, e o conhecimento científico, e agregar o conhecimento um com o outro, até mesmo fazendo com que os alunos se sintam importantes, né, com o que eles pesquisaram. Né? E aí eu vou dar continuidade. Marés vivas e se exija. Durante as fases da lua cheia e lua nova, com as fases da lua somados com o sol e a terra alinhados, ambos os astros alinhados, seus efeitos se somam, causando marés altas maiores que a média e marés baixas menores que a média. A maré avança, recua, mas em relação à faixa da areia. Hoje é um dia atípico, professor, que hoje é o eclipse, então ocorre o alinhamento da Terra, a Lua e o Sol. Então, Alguém acontece conseguiu observar o eclipse? Oi? Alguém conseguiu observar o eclipse? Aqui o tempo ficou nublado, professor. Aqui também. Choveu também. Choveu na hora. A gente não conseguiu ver, era por volta das 2 da tarde, ali a gente teria talvez entre 40% a 60% de eclipse, mas ficou nublado. Continua. Então, professor, e aí, conforme as respostas que os alunos trouxeram da comunidade, tem um mito popular também, que é maré de 7 anos. Não sei se alguém já viu falar. Como que é o nome? Maré de 7 anos. Eu já ouvi falar, professor. É que eu moro perto do mar, daí a gente sempre fala disso. Ela vem mais alta, às vezes, e depois ela recua. Se você vir onde eu estou morando, a maré ela já derrubou bastante casa. É a maré alta que eles falam, mas ela já está voltando. Sim, na verdade, a maré de 7 anos é um mito, né? Pode pular, professor, por favor. Depois no final ali, eu
Ah, não, já é agora. Então, a maré de 7 anos é uma soma, a predominância de nuvens baixas entre duas frentes do Oceano Atlântico e Pacífico, caracterizando subsidência de massas, evidência e presença de um centro de alta pressão no mar evoluindo sobre o continente. E isso daí é como se fosse um ciclone. Então, vai somar o alinhamento dos corpos celestes, mas o ciclone que causa marés mais altas do que o normal. E aí ele causa ressaca na parte litorânea, que tem o mar aberto, e nas partes ali de braço de rio, eles causam grandes enchentes, né? Passando, invadindo o continente de forma fora do normal. Pode passar, professor. Acabou, pelo menos. Acabou. Então, a princípio, a ideia é essa, professor. É uma turma de 7º ano, sair com eles em campo mesmo e pegar o conhecimento regional, o conhecimento científico e fazer um agregamento de valores aí, né? É interessante, assim, talvez numa aula como essa, a gente levantar questões sobre isso, o que eles sabem, fazer várias perguntas para eles elaborarem perguntas, e depois eles irem pesquisar com familiares, com amigos, com pescadores, levantarem tudo isso, né? E aí eles conseguirem, então, trazer esse etnoconhecimento, né? Etnopovo, o conhecimento que as comunidades têm, como falou a Ana Rita, e aí a gente vai agregando isso, fazendo esse diálogo com o conhecimento científico, né? É bem importante. Porque você chegar e colocar assim, ó, a maré de Sigis é isso, maré de baixo é aquilo, saiu dali 2 minutos, o cara não lembra mais nada. Agora, se ele consegue fazer perguntas, fazer várias perguntas, eles, por que a maré sobe desse jeito? Eles, e aí saem e vão pesquisar, vão perguntar para os familiares, vão perguntar, porque a realidade de Paranaguá é essa, né? Então, eles provavelmente conhecem pessoas que podem fazer isso. Tu tá no trabalho? Tô. E tem que ficar com máscara? Bem na minha frente tem uma câmera aqui me vigiando. Ah, que bom, que bom. É isso aí. A princípio, então, desse primeiro encontro assim, com os alunos, sair pegar essas informações e pontuar no mapa conceitual e comparando, né, as marés e indicando os orientes para os alunos adquirir o conhecimento. Eu até esqueci de falar, não sei se vocês observaram, que aquele esquema era um mapa conceitual que a Juliana fez ali, né? Não sei se vocês viram. Ficou bem legal, sim, não sei se foi ela que fez ou ela pegou de algum lugar, mas de qualquer forma ele era simples, mas ele dava uma série de informações, né? Então isso é bem importante, fazer um mapa, né? A maré, acontece isso, a água subiu, houve chuva, lua nova, lua cheia, o que acontece, né? Bem bacana. Pessoal aí, vamos falar, Leonardo, Lucas, Marina. Marina hoje está calada. Crícia já falou ainda há pouco. Felipe está com problema, acho, de sinal. Quem quer falar aí? Sim, pessoal, ó, eu quero frisar o que eu já falei, acho mais vezes. A apresentação no Teams, nessa plataforma que a gente está usando, ela nunca pode ser em PDF, ela tem que ser ou em Word ou em PowerPoint, tá? Então não adianta querer mandar para mim em PDF, que em PDF não dá. As atividades sim em PDF, mas as aulas de vocês têm que ser em PowerPoint ou em Doc, Word, como a Juliana fez. Mais alguém aí? Larissa? Opa, alguém está falando aqui, deixa eu ver. Muita chuva aqui em Curitiba. Lucas, ainda estou com meu headset estragado. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Jussiane, quer apresentar agora? A Jussiane, ela preparou 2 coisas. Oi, professor. Então, se você conseguir abrir, porque eu mandei em PDF e PowerPoint também. Não, tá aqui, já está aberto. Já está aberto?
Então, primeiro, você consegue abrir o vídeo para mim? Eu começaria a aula com o vídeo primeiro. Tá, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. O vídeo você me mandou no Whats, né? Mandou em 2 lugares, peraí. Deixa eu abrir aqui primeiro. Apresentação da aula, vídeo. Vídeo de apresentação. Vamos ver se eu consigo abrir ele. Voltar para o YouTube. Daí eu vou ver se eu consigo projetar ele assim. Só eu vou deixar ele aberto aqui. Tá aqui o vídeo. Agora eu vou tentar fazer o seguinte. Janela do aplicativo. Acho que já estava até projetando, né? Vocês estavam vendo? Só estava saindo o som, professor. Hã? Só estava saindo o som. Ah, saindo som. Tá. Janela do aplicativo. Peraí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu já projetei um vídeo na outra. Eu deixei ele aberto. Como ele tá ali, peraí. Ele tá aqui. Tá aqui, ele tá aqui. Alguém tá falando alguma coisa ali, peraí. Quer compartilhar. Parou de compartilhar. Bandeja de compartilhamento. Procurar. Vamos ver no procurar. Ah, eu vou ter que baixar esse vídeo, eu acho. Que daí Se for muito complicado, não tem problema, professor. Se for difícil. Eu achei que ia dar para projetar ele direto aqui. Peraí, mas não vamos nos entregar ainda. Peraí, vamos ver se eu consigo. O janela. Peraí. Canais e equipes não dá, cancela. PowerPoint. Não tá. Eu acho que eu teria que baixar esse videozinho aqui. Ele é um vídeo curto, né? É bem curto. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou projetar aqui a sua apresentação, Jussiane, e vou tentar baixar ele, tá? Tá ok. Tá aparecendo agora, né? Está. Tem. É a primeira, essa é mesmo. Então, boa noite, pessoal. Eu iria começar a minha aula pelo vídeo, né? Mas não deu certo. É um vídeo bem curto, que só traz também alguns conceitos bem rápidos sobre efeito estufa. Também eu peguei esse tema, eu estava vendo que consegui ainda assistir um pouquinho da aula da Juliana, né? Que foi a primeira. Também pegou mais ou menos esse tema. E eu tentei abordar ele de uma forma mais simples possível. Não tive tempo de elaborar muita coisa, então minha vida é bem corrida, então não tive tempo de fazer uma aula assim muito legal. Mas o que eu ia fazer com os alunos? Eu ia começar pelo vídeo, que é um vídeo bem curto. A partir do vídeo eu iria projetar os slides com uma teoria bem curta também, que eu vou estar falando aqui com vocês. Jussiane, deixa eu te interromper, eu consegui baixar ele, tá? Conseguiu? Tá. Ele é bem facinho mesmo, eu vou ver se eu consigo compartilhar ele agora. Peraí.
Ele não tá. Ele não pegou. Eu baixei ele aqui, mas ele não deu certo. Não abre. Não. Então, continua aí, desculpa. Tá. Continuando, Juscelino. Então, tá. Então, eu comecei por essa parte teórica, e depois a gente vai passando aqui, depois que eu passar a parte teórica, vai ter uma parte de diálogo e uma parte de atividades. Então, assim, sobre o efeito estufa, né? Nós entendemos o efeito estufa, que é um fenômeno natural que ocorre no planeta Terra. Nesse fenômeno, a energia do Sol, que atravessa a atmosfera, é absorvida pela Terra e convertida em calor na superfície. Pode passar, professor. O aquecimento global, que se fala, porque antes de eu entender ou interpretar as duas coisas, eu entendia mais ou menos pela mesma coisa. Efeito estufa é a mesma coisa que aquecimento global, ou global é a mesma coisa, mas uma é relacionada com a outra, mas cada um tem seu significado. Então, o aquecimento global é um processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causando por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, e mudanças no uso da terra, como o desmatamento, bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são um produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico, do uso de tecnologias e fontes de energias poluidoras, e de um estilo de vida insustentável, em que a natureza é vista como matéria-prima para a exploração. Pode passar, professor. As evidências desse acontecimento que nós temos hoje, que são evidências que já foram feitas cientificamente, são o aumento na temperatura da atmosfera sobre terras e mares, o aumento no nível da umidade atmosférica, possível graças à capacidade do ar quente reter mais vapor de água do que o ar frio, a retração da vasta maioria das geleiras, a diminuição da área coberta por neve, a retração do gelo oceânico global, migração de muitas espécies animais e vegetais de climas mais quentes em direção aos polos ou a altitudes mais elevadas, o aumento da temperatura do mar, com o resultado de elevar-se a seu nível pela expansão térmica, o adiantamento da ocorrência de eventos associados à primavera, como as cheias de rios e lagos decorrentes de gelo, mutamentos de plantas e migrações de animais. Esses dados dão provas materiais seguras de que o clima está realmente esquentando. Pode passar. Isso seria uma ação antrópica, né, que a gente às vezes ouve falar e não sabe o contexto dela. E realmente esses alunos assim de 7º ano, que eu estaria trabalhando mais ou menos com o 7º ano, eu traria isso para eles, um pouquinho, puxaria um pouco mais. Então, essa ação antrópica diz respeito a uma ação realizada pelo homem. Essa expressão ficou conhecida em virtude dos impactos causados no meio ambiente pelas alterações humanas. Ações antrópicas são as ações exercidas pelo homem. Aqui, no caso, eu entraria num diálogo com eles e pediria para eles citar alguns exemplos dessas ações que o homem traz, né, a nossa atmosfera em relação ao efeito estufa. Já foi falado ali, só que o aluno ele não presta muita atenção, às vezes, no que se diz, no que já se passou, né? Principalmente se é feito leitura ou feito alguma coisa assim. Eles prestam mais atenção em vídeo, por isso que eu gosto de trabalhar bastante com vídeo, porque eles conseguem memorizar melhor. Então, a gente estaria trabalhando, já pedindo alguns exemplos. Passando esse passo, os exemplos ali, eu estaria entrando, depois que eles me falassem alguma coisa, em um diálogo com eles a respeito desses exemplos que eles trouxessem, né? Eu pediria que eles citar ações que conheçam, que causam a ação antrópica, né? Que diz respeito a essa ação do homem, e os exemplos para diminuir ações antrópicas que eles conhecem, o que eles já viram, ou souberam, ou escutaram, porque muitos dessas crianças, às vezes, eles não têm muita noção, sabe que tem que preservar o meio ambiente,
não desmatar, né? Mas de repente, às vezes, eles ficam meio em dúvida. Então, quais as ações que o homem pode ter para que para que o nosso planeta, para que toda essa parte dos efeitos estufa, essa parte do aquecimento global que nós estamos vivendo, seja minimizada, né? No caso, eu traria depois desse diálogo para essa aula. Professor, tá, o professor já passou. Nossa, eu nem falei que eu estou falando aqui no meu computador, professor. Acho que já falei sobre isso, né? E eles não acompanharam. Nossa, estou indo bem rápido. Mas essa parte eu já falei, professor. Pode pular. Então, ações do homem. Depois de nós ter falado, dialogado em sala de aula com eles a respeito disso, aí eu colocaria, né, com a poluição dos corpos hídricos, com o mau uso dos recursos hídricos, desperdício de represamento, com os constantes desflorestamentos, com o uso de combustíveis fósseis. Essas ações do homem contribuem, né, para o nosso aquecimento global. Aí aqui, pode passar, professor. Pode passar. Oi? Alguém está me ouvindo aí? Ah, tá. Obrigada. Aí aqui é como se fosse um mapa conceitual que eu ia levar para eles, né? Eu tirei da internet, tem vários exemplos lá, vários mapas iguais a esse, referentes ao aquecimento global, mas eu gostei desse, que falaria, né, de tudo que está acontecendo dentro desse contexto do aquecimento global, e ali os efeitos que tudo isso causa, né, do aquecimento global, que nos trazem alguns títulos ali, né? É o degelo das coletas polares, calotas polares, elevação do nível dos oceanos, aumento das temperaturas, menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca, redução da oferta de recursos naturais, desequilíbrio ecológico. Então, os efeitos que tudo isso traz para a gente no nosso dia a dia, no nosso planeta, está ali, né? Tem toda a parte de uma estrutura ali. O que eu ia pedir para eles depois que a gente visse isso aqui, eu ia dar isso aqui de exemplo para eles. Aí, o slide 8, que é o último, pode passar, por favor. A gente ia fazer uma atividade nas próximas aulas, né? Porque isso aqui seria só uma parte teórica e para introduzir a temática para eles pesquisarem mais a fundo aqueles subtítulos ali, né, que são para eles estar trabalhando. Construir um mapa conceitual sobre um tópico elencado, fatores positivos e negativos. Eles iam tentar construir esse mapa ali, tipo, podem tirar de exemplo aquele ali que eu trouxe, e construir sobre um daqueles títulos, né? Por exemplo, eles poderiam pegar aumento das temperaturas, ou maior ocorrência de períodos de seca, alguma coisa assim, e pesquisar sobre isso e trazer fatores negativos e positivos, o que eles fariam com esses fatores. Aí formar grupos de estudos com 3 ou 4 colegas para dialogar sobre o tema de escolha e pesquisar. Eles iam formar o grupo e entre eles iam escolher um. Talvez cada um teria um de sua escolha individual, mas eles iam ter que escolher juntos um para ele estar trabalhando. E daí, na terceira etapa, ou terceira aula, alguma coisa assim, eles iam trazer essa atividade elaborada com a apresentação de forma de cartazes, maquete, vídeo e prática. Poderiam também estar fazendo em forma de música ou em forma de teatro. Seria assim, digamos assim, a elaboração seria por conta deles, para eles alencar um daqueles temas ali. Então, mais ou menos, vai fazer isso nessa aula, sabe? Não ia dar muito em base para eles que teriam que trazer as respostas mais, digamos assim, eles teriam que trazer mais aprendizado para mim, vamos dizer assim, eles que teriam que me ensinar sobre cada um daqueles tópicos ali. Seria isso. E fim.
Eu botei no silêncio, que tinha um barulho muito forte aqui, desculpem, mas eu gostei muito desse material aqui, ó, dessa última parte, né, que na realidade é um resumo, só que ele é um resumo que tem, destaca algumas coisas, faz algumas conexões, né, traz alguns conceitos. Eu gostei, então, às vezes a gente pensa só no mapa conceitual, né, mas olha só, um resumo bem elaborado, né, e aí trazendo já essas flechinhas que normalmente a gente coloca no meio das flechas algum conector, que é a ideia do mapa conceitual, né, que vai ligando conceitos. Também pode ser feito dessa forma, ó, usando uma imagem, fica realmente bem bacana, né? Esse tipo de estrutura. Tá? Era mais isso que eu queria falar. E vamos ver o que o povo... Deixa eu botar minha imagem aqui novamente. Beleza. Alguém quer fazer alguma consideração sobre a abordagem da Jussiane? Marina? Oi, Jussiane. Agora vocês estão mostrando a cara hoje. Eu estou mais feliz. Que eu tô hoje, estou bem cansada. Cheguei super tarde, então estou com uma cara de... Está trabalhando? Você está trabalhando? Hoje eu saí resolver umas coisas, mas eu estou trabalhando também, né, professor? Ah, que bom. É isso aí, né? O Paulo está lá no serviço. A gente sabe que nesse período também muitas pessoas, como falou a Ana Rita, começam a trabalhar, né? Estão lutando, né, pela vida e também nesse período difícil que estamos vivendo no planeta como um todo. Alguém quer fazer alguma consideração sobre a abordagem da Jussiane? O Léo está calado, faz 2 aulas que ele não fala nada. Eu acho que ele só está colocando o avatar dele ali. Ele não está aparecendo. Eu acho que eu apresentei muito rápido, porque eu sei que o professor não tem horário, eu quis meio que acelerar um pouco. Não, fica tranquila, fica tranquila. Vocês estão me ouvindo? Opa! Olha, não é um avatar, é o Léo de verdade. Sou eu. Então eu posso fazer uma consideração que eu estava pensando aqui, já que o professor me instigou. Você viu aquelas teorias de que não existe aquecimento global e que hoje em dia muita criança acredita e muitos pais de criança acreditam e falam isso em casa, sabe? Eu acho que também poderia acrescentar um slide colocando alguma teoria dessa e, tipo, mostrando algum argumento que contestasse que essa teoria é falsa, que a teoria do aquecimento global e que a intervenção humana está prejudicando o planeta é a verdadeira. Eu acho que seria legal mostrar uma parte. A gente podia fazer tipo um debate, né? Criar 2 grupos aí, vários grupos que são a favor, que tragam coisas dessa linha de argumentação e outros que tragam da outra linha, e vamos debater, vamos ver quem tem mais argumentos, também é uma coisa que suscita, né, outros elementos, aí a gente pode desenvolver a articulação verbal com argumentação também, acho que é uma boa oportunidade. Bem lembrado, Léo, né, da gente trazer esses 2 lados da moeda. Eu queria também contar mais uma experiência que eu tive numa escola, quando eu estudava ainda. Uma professora minha, ela convidou a turma inteira para fazer um trabalho grande no final de semestre, que seria para discutir o pós e contra sobre as células-troncos. Aí teria células-troncos embrionárias e células-troncos normais. E a gente fez como se fosse um teatro, como se fosse um teatro de júri, de tribunal. Aí tinha os advogados, os júris, as pessoas que iam defender uma causa e outra. E foi uma experiência muito legal, assim. Acho que dá para fazer numa turma que a gente pegue futuramente. Bem lembrado. Acho que o Felipe quer falar alguma coisa, né, Felipe? Eu queria falar também que um material bem bom para usar com esse tema de aquecimento global é aquele filme do Al Gore, acho que de 2001, uma verdade inconveniente. Tem vários gráficos, tem várias tabelas, tem várias coisas que ele apresenta no filme que também são atuais, né? De 10 anos atrás, mas ainda é atual. E eu acho que
dá para fazer uns recortes, assim, recortes de 5 minutos, 10 minutos do filme e passar, sabe? Deve ter isso no YouTube, deve ter isso em algum lugar já pronto, assim, sabe? Mas acho que é um material bem bom. Aquele filme eu gostei bastante na época, assim. Uhum. Bem lembrado, Felipe, bem lembrado. O Al Gore tem hoje uma fundação, né? Sujeito que conseguiu arrecadar dinheiro, claro, é um empresário, um sujeito que foi, se eu não me engano, vice-presidente dos Estados Unidos, e acessou, né? Tem acesso a muita gente, então, com a fundação dele, com o dinheiro que ele consegue arrecadar dos multimilionários que tem nos Estados Unidos, ele tem essa fundação que investiga toda essa questão da problemática do aquecimento global. Bem lembrado, Felipe. Quem mais tem considerações a fazer da abordagem da Jussiane? Me ajuda aí, povo. Alguém mais? Vamos fazer o seguinte, então, gente, agora pode ser o Matheus. Matheus, eu estou com a sua apresentação aqui na... Pode ser, Matheus? Está sem áudio, Matheus. Alô? Matheus? Aí. Fala alguma coisa para a gente te ouvir, Matheus, só para testar o áudio aí. Talvez você tenha que tirar a sua imagem para melhorar o seu sinal. Mas estamos sem seu áudio. Eu vou compartilhar a sua apresentação. Vê se você consegue falar aí, Matheus, porque nós não estamos te ouvindo. Tem só um zunido. Não está funcionando. Tá. Josélio está aí. Matheus, depois a gente vê se consegue... Você funciona aí o seu sistema de comunicação. Josélia. Nós temos a Josélia e a Crícia. A Crícia também está aí, né, Crícia? Vamos tentar a tua... Tá. Vou tentar compartilhar aqui a sua, então. Deixa eu só ver onde é que está da Crícia. Oi, professor. Oi! Ó, tô te ouvindo. Ah, eu também. Eu vou abrir aqui da Crícia. Ó, abri da Crícia. Depois aí vai você, José, e por último eu deixo o menino lá, o Matheus. Tá bom. Todo mundo está enxergando a evolução estelar? Sim, estamos, professor. Estamos. Crícia está aí, conectada? Consegue falar? Tô. Beleza, manda bala. Eu vou te dar O som tá fazendo muito barulho? Ou não? Não, estamos te ouvindo bem. Pode falar. Boa noite. Antes de começar rapidinho, eu só vou falar lá que o meu computador resolveu dar uma série, como ele sempre faz.
ele decidiu parar de funcionar quando estava terminando o slide. Eu não consegui colocar duas coisas que eu queria colocar na descrição da atividade, mas dá para eu falar certinho como é que era a ideia da atividade. E eu tentei resumir bem resumidinho, eu coloquei em tópicos, na verdade, né? Eu não coloquei todo o texto nem nada. O texto eu tinha colocado todo na sequência didática, e a ideia é que os alunos tenham essa sequência didática, né, com eles, para facilitar eles entenderem, para eles fazer anotações ou marcar, né. Então, pode ir pro... Pode ir pro próximo, professor. Objetivo da aprendizagem. Estamos no objetivo da aprendizagem, é isso que você quer mostrar? Isso, só que o meu ainda está no primeiro, calma. Tá. Aí, foi, passa pro próximo. Isso, nós já estamos no segundo. Isso. O objetivo dessas aulas seria os alunos entenderem o funcionamento das estrelas, né, pelo menos no mínimo possível, analisar o ciclo evolutivo tanto de todas as estrelas, né, quanto do Sol, e os efeitos que esses ciclos terão sobre a Terra, e descrever alguns tipos de estrelas, só que eu não consegui colocar os slides porque o computador decidiu não funcionar. Pode ir pro próximo, professor. As nebulosas, elas são nuvens gigantescas, são a maior que nós temos conhecimento, ela está a muitos anos-luz da gente, e se os espectros de luz que ela emite, né, fossem visíveis a olho nu, ela seria do tamanho da Lua, mais ou menos, no nosso quando a gente conseguisse observar. Então ela é muito grande, e elas são berçários de estrelas. Elas são compostas por gás de hidrogênio e algumas outras partículas de poeira, né? Uhum. E a parte mais importante das nebulosas não é exatamente essa parte de fora que a gente consegue ver, é mais a parte do interior, que é onde se formam realmente as estrelas. E até 2004, mais ou menos, a gente não tinha como ver o que acontecia lá dentro, até os Estados Unidos conseguirem lançar o telescópio Spitzer, que ele enxerga infravermelho, então ele conseguia ver o interior. Opa! Ele conseguia ver o interior das nebulosas, né? Porque ele enxerga em infravermelho, ele enxerga calor. Então ele conseguia ver mais ou menos como é a formação das estrelas. O Spitzer ele foi aposentado agora no começo do ano, deixa eu ver aqui a data, dia 30 de janeiro desse ano ele foi aposentado, ele ficou de 2004 até agora, né, na ativa, e ele foi aposentado já. No núcleo das nebulosas, as poeiras de gás, todas as poeiras de gás e poeira que tem ali, né, as partículas, elas vão se atraindo, e quanto mais elas vão se atraindo e grudando uma na outra, digamos assim, mais e mais elas atraem, até que chega um ponto que elas começam a se comprimir, e quando você comprime, coloca muita pressão em algo, num gás, ou, né, ele começa a esquentar, e isso vira um efeito dominó, digamos assim, né? E quando ela chega a uma temperatura muito alta, pode chegar a 15 milhões de graus, ela começa a fundir os átomos de hidrogênio, né? E criando fótons de luz, e assim surge uma estrela, né? O combustível da estrela, ele era algo que até não muito longe, né? Na história da ciência, não sabia o que era. No começo do século XX, a gente não sabia o que era, até que Albert Einstein
desenvolveu teorias e para conseguir, né, provar, né, qual era o combustível das estrelas, e com essas teorias nós, mais recentes, conseguimos provar que as estrelas usam a fusão para continuar queimando ali, né? Elas fundem os átomos de hidrogênio. Eles, como da estrela é muito quente, os átomos de hidrogênio se movem muito, muito rápido, em mais de 1.000 quilômetros por segundo de velocidade, e eles acabam se colidindo uns contra os outros, e isso faz com que eles se fundam e criam o hélio, né, que é um novo elemento. E cada uma dessas partículas que se fundem cria um fóton de luz, e é esse fóton de luz que a gente consegue enxergar, né, fazendo o Sol brilhar do jeito que ele brilha, ou as estrelas em geral. E ali eu coloquei uma perguntinha, que é o porquê que as estrelas não explodem, que sempre vai ter um aluno que vai perguntar o porquê que elas não explodem, né? Porque o comum é você falar que a estrela está pegando fogo. Só que ela não está pegando fogo exatamente, né? Não é fogo que está ali. E a estrela não explode por causa da gravidade. Ela tem uma gravidade muito, muito forte, e essa gravidade ela fica numa espécie de luta eterna, né? Quase que eterna, na verdade, com a fusão, e elas veem que são forças que uma segura a outra, fazendo a gravidade empurrando para dentro e a fusão empurrando para fora, e aí ela não explode porque elas se seguram, né? Digamos assim. Pode passar, professor. Aí o Sol, né? Que é a nossa estrela mais próxima. A maioria das estrelas, elas estão a muitos, muitos anos-luz daqui, e anos-luz é tempo pra caramba. A gente precisaria viajar muito rápido para poder chegar perto dela. Demoraria anos e anos para a gente conseguir chegar lá, mesmo se a gente viajasse nessa velocidade. E o Sol é a estrela mais próxima, que ainda está bem longe da gente até. Ele está a muitos... desculpa. Ele, mesmo ele estando longe, ele ainda... longe em distância pra gente, assim, terráqueo, né? Ele ainda é bem grande, visível no céu, né, em comparação às outras estrelas. Ele tem milhões de quilômetros, 149,6 aproximadamente, milhões de quilômetros. E se o Sol fosse uma bola oca, coisa que ele não é, caberia mais ou menos em 109 planetas Terra dentro dele, para ter uma dimensão do quão grande ele é, né? O Sol, ele chega no exterior dele, né? Na superfície dele, a 5.500 graus, mais ou menos, e no seu interior, mais de 15.000 graus. E isso é muita coisa. Mas, pode passar, professor. Mas comparado às outras estrelas, o nosso Sol é insignificante, digamos assim. Porque na imagem dá para ver, ele tem uma setinha ali embaixo, apontando para um pontinho bem pequenininho, que aquele ali é o nosso Sol. E porque ele é uma anã amarela? Ele é uma anã amarela, e comparado às outras, as gigantes vermelhas, né, Betelgeuse, por exemplo, é uma gigante vermelha, né? E aí, pode fazer, professor. E aí o nosso Sol, nessa grande viagem que tem dos fótons, do seu núcleo até a superfície dele, é uma viagem bem grande e turbulenta que os fótons fazem, por sinal. Toda vez que essa partícula de luz é solta, ela tem que fazer essa viagem do núcleo do Sol até a superfície, e isso causa uma grande agitação nas moléculas ali, né?
E quando esse fóton chega à superfície, ele aquece a superfície as camadas externas do Sol, e esses gases em alta velocidade geram campos magnéticos, e esses campos magnéticos podem fazer essa volta que tem ali na imagem, né? Criando esse círculo, digamos assim, que são os ventos solares. Eles expelem essa radiação para o universo. E alguns desses círculos são tão grandes que a Terra poderia passar entre eles com uma folga enorme. E esses ventos solares, eles podem, dependendo da força deles, né, danificar aparelhos, tanto alguns satélites ou algumas naves que estão tripuladas, né, e isso pode colocar em perigo a vida dos astronautas também, porque é uma grande quantidade de radiação que se acertar uma nave tripulada, a chance do astronauta ter algum problema de saúde depois ou até morrer, dependendo do nível da radiação, é bem alta, né? Pode passar, professor. Aí, a morte das estrelas. As estrelas, elas estão destinadas à morte mesmo desde que nascem, como praticamente tudo no universo, né? Porque em algum momento o combustível dela vai acabar. O nosso... Pode passar, professor. O nosso Sol mesmo, ele queima bilhões de átomos de hidrogênio, toneladas de átomos de hidrogênio por segundo no seu núcleo. Então, em algum momento, esse hidrogênio vai acabar. Mas, em algum momento, assim, em 5 bilhões de anos, a gente já não vai mais estar aqui, né? Se a humanidade der sorte, a gente ainda continua aqui, mas 5 bilhões de anos é muito tempo, né? E conforme o hidrogênio vai acabando, a fusão no núcleo da estrela se torna mais lenta. Isso dá uma vantagem à gravidade. E como a fusão está empurrando menos, a força da gravidade consegue meio que ganhar a luta, digamos assim, né? E a estrela começa a implodir. Mas como a estrela não quer morrer, né? Entre aspas, ela começa a aquecer as camadas externas, tentando reagir a isso, né? Para continuar ali. E quando isso acontece, as camadas externas da estrela, como é um gás, né? E quanto mais você aquece, mais ela se expande, ela vai crescendo, e aí o Sol, que é a bolinha que a gente tem, em comparação com outras estrelas, ela vai crescer tanto que ela vai virar uma gigante vermelha. Ela vai engolir a Terra, por exemplo. Nesse processo de crescimento dela, ela vai engolir alguns planetas nessa expansão que ela vai fazendo. E só que quando ela faz isso, ela está se autodestruindo mais e mais. E quando ela não consegue mais se manter, né, as camadas externas da estrela explodem, elas se desfazem, né? E aí a estrela morre. O que é deixado para trás, mesmo depois da estrela morrer, também é considerado uma estrela, que é essa bola azul que está ali. É uma estrela Manã branca, desculpa. E ela é um pouco maior do que a Terra, né? Mais ou menos do mesmo tamanho da Terra, mas ela é muito, muito mais densa. Se você pegasse, por exemplo, um pedaço de um cubo de açúcar, assim, com a mesma densidade que teria dessa estrela, ele atravessaria o chão, se a gente colocasse ele no chão da Terra, né? Pode passar, professor. Mas essa seria a morte de uma estrela um pouco pequena em comparação às outras, como o nosso Sol é. As estrelas muito maiores, que são as supergigantes ou as gigantes que tem por aí, elas têm uma morte muito mais violenta.
porque a pressão e as temperaturas que elas geram é muito maior do que tudo que tem por aí. E elas conseguem fundir átomos muito maiores. O nosso Sol funde até o hélio, mais ou menos, né? Elas conseguem ir fundindo até dizer chega, mais ou menos. E aí chega em um ponto que quando a estrela funde os átomos para criar o ferro, ela não consegue mais fundir, porque o ferro é a última fronteira delas, elas não conseguem fundir o ferro. Pode passar, professor. E ela joga muita energia no ferro, ela não consegue absorver ele. E quanto mais energia ela joga, ela não consegue mais. Ela está perdendo energia, ela está morrendo por causa disso. Aí as camadas da estrela começam a implodir, né? E por causa disso, uma enorme explosão é gerada, ela não consegue lutar contra a gravidade mais. E nessa explosão, a estrela meio que vira do avesso, né? Ela meio que vira do avesso e como nessa explosão ela cria muito mais calor e pressão e tudo mais, ela cria outros elementos, ela consegue fundir o ferro, mais ou menos, algumas partículas de ferro, e nessa explosão algumas partículas novas são criadas, dentre elas o ouro, a prata, a platina, e como essas são elementos forjados no final da vida de uma estrela gigantesca, e isso não ocorre com tanta frequência no universo, digamos assim, né? Esses 3 elementos são os mais raros do universo. Por isso que não está tão errado a gente aqui na Terra falar que ouro é um elemento... é um material caro, né? Porque ele é um dos mais raros do universo. Então, ele realmente é um material, teoricamente, devia ser caro. Pode passar, professor. Mas, mesmo depois de uma morte tão violenta, né, de uma explosão dessas, ainda é deixado algo para trás. E esse algo são as estrelas de nêutrons, que elas tem 34 quilômetros de diâmetro só, elas são pequenininhas, mas elas são muito, muito, muito densas, mais densas do que qualquer coisa que existe por aí, pelo menos que tenha sido descoberta até agora, né? Elas giram em uma velocidade muito, muito alta. E o núcleo dessas estrelas é formado em grande parte por nêutrons e alguns prótons supercondutores. E como ela gira em uma alta velocidade, ela produz um campo eletromagnético por causa dessa rotação. E se esse campo for forte bastante, o que a maioria delas né? Essa luz que ela emite sairá dos 2 polos dela, né? Dos 2 polos magnéticos. Como está na imagem ali, isso seria em forma tipo um farol. Há muito tempo atrás eu tinha visto um GIF né, mostrando como seria essa estrela girando, mas eu não conseguia achar ele de novo, porque faz muito, muito tempo. E ela girando é muito engraçado, assim, porque a luz sai principalmente desses 2 pontos, então é como se você ficasse girando uma lanterna, né? E, além disso, eu também falaria sobre os tipos de estrelas, de alguns deles, né, porque existem muitos tipos de estrelas. E entre eles seria as estrelas anãs, as estrelas gigantes, as supergigantes e as hipergigantes. Aí, além de explicar tudo isso, né, eu tentaria passar um videozinho comparando o tamanho
das estrelas, dos planetas. Eu tinha achado um vídeo, só que ele estava meio corrompido, ele estava com os pixels não funcionando muito bem, que mostrava começava com a Lua e ia até a maior estrela que a gente conhece, até quando foi feito o vídeo, pelo menos, né, mostrando a diferença dos tamanhos, mostrando quão pequeno o nosso planeta é em comparação ao restante, né? E eu pediria uma atividade aos alunos, que eles se separassem em grupos. Aí o número de alunos dependeria da quantidade de alunos na sala, por exemplo, uns 4 alunos, 5, dependendo do número de alunos, né? Cada aluno escolheria uma estrela em específica, que não fosse o Sol, porque o Sol é a estrela mais fácil que tem para você achar as coisas, né? E cada grupo faria ou um cartaz, se fosse na escola, né? Ou um cartaz, só que digital, né? Que dá para fazer até no celular mesmo, com alguns aplicativos bem levinhos até. E nesse cartaz eles colocariam as informações sobre a estrela, desde o nome, tamanho, a idade dela, se tiver conhecimento da idade dela, o que ela vai se tornar quando morrer, né, o que ela vai deixar para trás. E eles apresentariam isso, né? E eu acho que é isso. Opa, meu áudio está fora. Beleza, Cristian, muito legal a tua abordagem, né, de uma complexidade considerável, porque, assim, é um tema, né, que a gente trata numa dimensão histórica e de tempo que está além da nossa capacidade de entendimento, né? Como é que a gente pensa em 5 bilhões de anos? E aí, o que pode surgir de pergunta? Mas, professora, como é que isso você sabe que ela vai fundir o hélio, vai fundir os 2 hidrogênios, vai virar hélio, daqui a pouco ela vira uma anã branca, que é um pouquinho maior, mais densa que o Sol, e que daí que vai se transformando numa partícula sólida de ferro, que vai se juntar por radiação, né? E essa radiação justamente são elétrons que vão se juntando ali com prótons, que vai formar um núcleo maior, vai gerar platina, ouro e tal. Como é que você sabe tudo isso, professora? Então, isso tem muito a ver hoje com esses experimentos que se fazem, por exemplo, em aceleradores de partícula. Então, como é que eles conseguem prever isso? Então, isso tem que ficar claro, né? Porque um estudante de 6º, 7º, 8º, 9º ano, às vezes o nível de abstração, assim, é difícil pensar em, daqui a 5 bilhões de anos. Mas como é que sabe que é 5 bilhões de anos? Porque existia hoje, claro, uma série de cálculos matemáticos, computadores super sofisticados e esses equipamentos chamados de aceleradores de partícula, ou seja, eles fazem a aceleração dessas partículas no intuito de estudar exatamente como é que as partículas se quebram, como é que elas se juntam, e aí prever uma série de fenômenos, né, astrofísicos aí que para o nosso entendimento, assim, para um aluno do Fundamental 2, é de uma complexidade bem elevada, mas eu fiquei bem feliz, assim, que tu leu e estudou bastante, né? Tem um documentário que ele já é um pouquinho antigo, acho que faz mais de 10 anos que ele saiu, que ele conta certinho sobre como surgem as estrelas, até a morte delas. E nesse documentário, eles, além de contar tudo, né, eles trazem alguns cientistas e mostram alguns experimentos. E dentre esses experimentos, tem um que eu achei um máximo, que é eles recriando uma supernova em laboratório, que precisa de um aparelho gigantesco, obviamente, né? Porque a gente ainda não tem essa capacidade de armazenar tanta energia num lugar tão pequeno, que precisa que eles usam um feixe de raio. Seria uma versão muito, muito grande dessas armas lasers que a gente vê nos filmes de ficção, né? Tipo Star Wars, Star Trek, assim. Eles falam no documentário que se alguém ficasse na frente desse laser, o laser iria atravessar essa pessoa, porque ele é um laser muito, muito forte.
e a explosão que eles criam dura 1 milésimo de segundos. Eles usam um alvo do tamanho da cabeça de um alfinete, mas é assim que eles conseguem ver. Eles recriam como seria uma supernova. Né? Por isso que eles conseguem ver que quando ela explode, o material meio que vira do avesso, né? E eu acho muito interessante eles mostrando isso, porque é nos Estados Unidos, se não me engano, ali próximo de Nova York, por ali. Mas a gente não tem um desses aqui no Brasil, se não me engano, desses. A gente tem um acelerador pequeno em Campinas, né? Que ele serve para toda a América do Sul, é o único na América do Sul. E, claro que agora com baixos investimentos em pesquisa, eu não sei como é que está a manutenção, porque isso exige muitos gases, ele é uma coisa muito cara. Eu mandei agora um vídeo, talvez seja até esse que você está se referindo, que fala como funciona o universo, ele fala das estrelas, é um vídeo mais antigo. Eu queria ver o que o pessoal tem para falar aí sobre a exposição e proposta da Crícia. Alô? Então, envolve bastante química, né? Fala muito de reações nucleares, porque a fusão de 2 átomos de hidrogênio gera hélio, né? E aí esse hélio é que ela falou, né, dos ventos solares, como é que isso influencia aqui. Então, tem muita coisa bacana que, a partir dessa aula expositiva, é possível desmembrar para eles terem um nível de entendimento, assim, pelo menos superficial, né, do que nós estamos falando. Mas é um tema que normalmente desperta nas crianças, nos adolescentes, uma certa curiosidade, né? Então, é legal trazer curiosidades para enriquecer a aula. Quem é que quer falar? Se for trabalhado numa turma da noite, por exemplo, dá até para levar eles num dia que não estiver nublado, né, pro lado de fora do colégio, pro pátio do colégio, algo assim, para olhar as estrelas mesmo, né? Porque alguns não sabem, tipo, falar, qual é o nome daquela estrela, ou aquela constelação, ou mostrar que todos os pontinhos ali estarem bem próximos para a gente, eles estão muito, muito longe uns dos outros, né? Tem aquele aplicativo, né, que a gente aponta, você baixa o aplicativo, aponta para o céu, ele vai te dizer, né, vai te dar algumas informações sobre as constelações. É bem gostosinho de manipular. Vamos lá, alguém quer comentar alguma coisa? Como eu falei, né, tem bastante complexidade, então é legal vocês aproveitarem, de repente darem uma lida, verem aquele vídeo ali que eu passei, ou algum vídeo que a Crícia tem aí, passar para a turma, que é um tema muito legal. Gente, assim, eu queria combinar uma coisa com vocês, vamos ver se vocês concordam. Hoje teríamos ainda o Matheus, a Josélia e a Larissa. Mas, como eu falei para vocês, eu tenho um compromisso, e eu já estou um pouquinho atrasado para esse compromisso, e eu gostaria de saber se a gente pode encerrar, e aí a gente, no dia 18 de janeiro, nós vamos voltar, tá bom? Então, eu queria saber de vocês aí se a gente pode, se a Josélia me permite, se o Matheus e a Larissa me permitem, então, que a gente encerrasse a nossa aula, para a gente poder retomar no próximo dia 18, já com ele. Eu estou de acordo, professor. Deu certo? O Matheus está de acordo. Josélia, deu certo tá de acordo? O áudio agora? Ai, meu Deus. Sim, tudo bem, professor. E ela, o áudio funcionou. Tá. Daí, no dia 18, então, a gente vai ter Josélia, Matheus, deixa eu ver aqui, Mariana tá aí, a Mariana estava só no celular. Quem se dispõe aí se o Léo quiser participar também, né, que está aqui como nosso convidado, ele não está matriculado. Mariana e Lucas e Mariana, então o Lucas providenciaria aí algum sistema que ele pudesse se comunicar com a gente, ou ele grava a aula dele no YouTube, depois nos manda e a gente estuda naquele dia. Então teríamos Josélia, Matheus, Mariana, Lucas e Larissa. Ok? Ok. Quem mais? Aí ninguém vai mais falar. A Mariana disse para mim que ela
ela estava com um probleminha. Maria, tá. Daí a gente coloca lá no grupo, então. Certo, gente? Então, assim, esse tema Depois eu vou passar o link desse documentário que eu passei, ele tem uns 40 minutos, mais ou menos. Tá, eu mandei, esse que eu mandei para agora ali, é um de 42, que é bem interessante também. Eu não sei se é o mesmo, mas ele é até uma sequência. Depois eu vou abrir para ver se é o mesmo. Então, gente, assim, eu queria dizer que essa experiência, eu acho que está sendo bem rica, nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse exercício didático, né? Daí nós vamos encerrar, e daí, a partir de janeiro a gente entra numa outra fase do nosso módulo, tá? Então a gente vai entrar numa outra fase também de produção de outras coisas, pensando um pouquinho, vamos retomar algumas aulas teóricas, que eu vou fazer algumas aulas expositivas, e depois a gente vai caminhar para um fechamento dentro de uma proposta que eu vou mostrar para vocês oportunamente, tá? Eu quero desejar a vocês aí um resto de ano, né? Faltam 15 dias aí para terminar o 2020. Eu sei que foi um ano difícil para todos nós, de muitos desafios, né? De nos reinventarmos como pessoas. Quero desejar a vocês um Natal bem feliz com a família de vocês, que vocês tenham bastante afeto, bastante carinho, que vocês abracem, que vocês demonstrem o amor que vocês têm pelas pessoas que vocês amam. Porque a nossa vida esse ano foi isso, né? Ela foi muito líquida, muito fluida, né? E às vezes a gente ficou longe das pessoas que a gente ama, talvez a gente teve que enfrentar dificuldades, às vezes, de estar muito perto, e estar muito perto, às vezes, também nos coloca no desafio de conviver, e conviver nem sempre é fácil. Eu digo isso por mim aqui, porque nós estamos em 5 aqui em casa, e às vezes está bem difícil, mas assim, que vocês lembrem, né? Então, dessa nossa condição humana, em que todos nós terráqueos, né, 7 bilhões de pessoas, estamos hoje, né? Alguns mais, outros menos, expostos a uma situação de pandemia, e que a gente lembre, assim, da importância da vida, da importância de falar com as pessoas, né, de a gente manter o diálogo, da gente manter o carinho, o afeto, porque a nossa vida está se mostrando, né, muito frágil, né? A Crícia trouxe aí toda essa complexidade da astrofísica, mostrando números tão grandes, tão magnânimos, né? E a gente está aqui, um planetinha pequenininho ali, naquele sol minúsculo, né? E aí a gente vê, então, quanto a nossa vida é frágil, né? Então, que vocês, assim, tenham um excelente final de ano com as suas famílias, e que a gente, dia 18, estejamos aqui, né, passando esses 30 dias agora, que vai ser muito intenso de pandemia no Brasil, né, de muito contato, as pessoas vão estar muito expostas, que a gente também lembre da vida, né, como uma coisa muito preciosa. Um abraço para vocês. Outro professor. Obrigada. Abraço, professor. Abraço, turma inteira também. Tchau, gente. Abraço. Bom final de ano. Boa noite. Bom fim de ano para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.